Olá, eu sou o professor Másio Miguel, professor de Ciências Humanas, e hoje vamos abordar o tema Primeira Revolução Industrial, o mundo do trabalho e os conflitos sociais. Pessoal, para que a gente possa começar essa temática, nós temos que lembrar o seguinte: o avanço da industrialização provocou grandes mudanças nas relações de trabalho. Com a introdução das máquinas, houve uma diminuição no número de trabalhadores necessários para a produção das mercadorias. Esse fato beneficiou os donos das fábricas. Afinal, com tanto trabalhador desempregado, havia um excedente de mão de obra em busca de emprego, o que permitia aos patrões explorar os trabalhadores. Assim, o avanço da industrialização intensificou a miséria e submeteu os operários a diversas situações degradantes e péssimas condições de trabalho. Diante dessa situação, quando a gente olha para o mundo do trabalho, nós já identificamos fábricas quentes, úmidas, abafadas e poluídas. Como você pode observar na imagem, você observa que ela é mal iluminada, temos aí uma fonte de calor perto das pessoas. O outro ponto importante que podemos destacar são ambientes insalubres, que se refere àquilo que faz mal à saúde, causando-lhe prejuízo. Como você pode observar, um local mal iluminado, superlotado, perto de uma fonte de calor, possivelmente a fumaça também atacava essas pessoas. Um terceiro ponto que podemos dar destaque são os baixos salários, sobretudo para mulheres e crianças. Os patrões preferiam contratar mulheres e crianças por considerarem seres inferiores. Por isso, era comum ver crianças de até 4 ou 5 anos trabalhando em ambientes insalubres nas fábricas. Você pode observar nessa imagem mulheres trabalhando dentro do setor. Outro ponto importante é falarmos de uma jornada de trabalho muito alta, cerca de 15 horas diárias. Como não existia leis estabelecendo uma jornada máxima, era comum os donos das fábricas exigirem seus funcionários jornadas que ultrapassassem 15 horas diárias de trabalho. Tudo sob a supervisão e a vigilância que obrigava os operários a trabalhar sem descanso. E um quarto tópico é relacionado ao trabalho infantil, como você pode observar nessa imagem. Lembre-se, crianças e mulheres eram consideradas seres inferiores e foram utilizadas como mão de obra barata durante esse período. Com base nisso, podemos observar que a vida urbana dessas pessoas eram muito ruins. Fora das fábricas, as moradias dos trabalhadores em Londres encontravam-se em condições muito similares às das indústrias. Você pode observar que temos péssimas moradias, a exemplo de favelas e cortiços. Nesses espaços, famílias inteiras moravam juntas em um único cômodo, todas as funções da casa eram realizadas em um único ambiente e os banheiros eram externos, utilizados por grande quantidade de pessoas. Outro ponto importante dessa vida urbana dos trabalhadores é relacionado à pobreza extrema. Você deve lembrar que a falta de habitações eram enormes, os aluguéis eram elevadíssimos, os trabalhadores se aglomeravam em ambientes de um só quarto, com várias famílias morando juntas. Um terceiro tópico que podemos dar destaque seria a falta de um sistema de coleta de lixo e esgoto. Ora, o esgoto corria a céu aberto, a água consumida pela população não era tratada e a alimentação não era suficiente. Essas circunstâncias favoreciam a existência de problemas sanitários, que acabavam agravando a falta de saúde das pessoas na época. Ligado a isso, podemos citar a situação de epidemias de doenças como a cólera e o tifo. Você pode observar que a falta de um sistema eficiente de coleta de lixo e esgoto nas cidades contribuía para as epidemias de doenças infecciosas como essas duas, que matavam muitas pessoas. Tudo isso ajudava para o nosso próximo tópico, que é relacionado a uma redução da expectativa de vida da população. Então você pode observar que tanto o ambiente nas fábricas
como o ambiente de moradia, eram péssimas, o que vai levar a esses trabalhadores a resistir a essas situações. O processo de industrialização reafirmou o poder econômico da burguesia e provocou o surgimento do proletariado, que desde sua origem vive em condições de pobreza. Essa situação estimulou diversas formas de conflitos entre os dois grupos e fez com que o proletariado começasse a se organizar para lutar por direitos e melhores condições de vida. O primeiro exemplo de resistência dos trabalhadores fabris contra a exploração dos trabalhadores e as demissões em massa que ocorriam em função do aumento da mecanização já ocorreu no século XIX. Por volta de 1811, um grupo de operários invadiu fábricas para destruir as máquinas. Esse movimento ficou conhecido como ludismo. Seus integrantes visavam destruir as máquinas, pois consideravam que elas eram as responsáveis pela situação de miséria em que viviam. O nome do movimento foi inspirado no operário Ned Ludd, que teria quebrado as máquinas do patrão. Não se sabe, no entanto, se foi uma questão real ou apenas uma parte do imaginário da época que relacionou a figura de Ludd ao movimento operário. Outro ponto importante é falarmos do sindicato. Ora, a origem dos sindicatos é chamada de associações de auxílio mútuo, tinha como objetivo levantar recursos para apoiar os trabalhadores em momentos de necessidades. Essas associações foram importantes para iniciar um processo mais amplo de organização dos trabalhadores em grupos que agiram em prol dos interesses do proletariado. A partir dessas associações surgiram os primeiros sindicatos de trabalhadores, que organizariam ações conjuntas para pressionar os burgueses e o governo a ampliar os direitos e diminuírem a exploração dos trabalhadores nas fábricas. Entre as reivindicações dos sindicatos estavam o aumento dos salários, a redução da jornada de trabalho, o direito a descanso semanal remunerado e as férias e a proibição do trabalho infantil. Para alcançar seus objetivos, os sindicatos organizavam ações diversas, como passeatas, publicações de jornais, panfletos e greve dos trabalhadores. Outro ponto muito importante nessa época é um movimento chamado de cartismo. Como você pode observar na imagem, esse movimento foi originado da carta de William Lovett, um ativista inglês que registrava as reivindicações desejadas pelos trabalhadores, entre as quais se destacavam a exigência de eleições anuais e voto universal. Como você pode ver, destacamos 4 exigências de participação política. Podemos citar o voto universal para os homens, sufrágio universal masculino, voto secreto, igualdade entre os direitos eleitorais e participação de representantes da classe operária no parlamento. Como você pode observar, em 1838, a Carta do Povo, como assim era chamada, foi entregue aos parlamentares com mais de 1,3 milhão de assinaturas e expressivas participação dos trabalhadores da indústria. Ao exigirem participação política, os operários se definiram como uma classe social com interesses específicos. Outro destaque muito importante para a gente é falarmos do nascimento do socialismo. A luta e a organização dos trabalhadores deram origem a essas novas relações de teorias. As duas principais teorias, nascidas ao longo do século XIX, tinham o seguinte objetivo. O primeiro seria o socialismo utópico, desenvolvido por Robert Owen e Charles Fourier. Eles defendiam a criação de comunidades nas quais os trabalhadores poderiam se organizar de forma igualitária e dividir o trabalho entre todos, evitando com isso a exploração e a desigualdade social. No entanto, esses autores não defendiam formas concretas de criação de tais sociedades e acreditavam que a mudança aconteceria de forma pacífica, ficando conhecidos como socialistas utópicos, isto é, sem revolução. Já o outro, o socialismo científico, observe que nós temos aí um fator principal, que seria causar uma revolução.
o Karl Marx e o Friedrich Engels, eles se propuseram analisar de modo científico as contradições do sistema capitalista, sinalizando a não sustentabilidade das relações que se mantinha entre patrão e empregado. Eles defendiam o fim do sistema capitalista e a extinção da classe social. Podemos ter como características desse movimento falarmos de que o Estado deveria ter a propriedade estatal dos meios de comunicação e teríamos também a planificação econômica, ou seja, a produção e a distribuição das riquezas deveriam ser planejadas pelo Estado. Não havia, portanto, liberdade de mercado. O governo definiria os artigos e as quantidades que as indústrias deveriam produzir. Também determinava os preços e estimulava o valor dos salários dos funcionários. Em termos políticos, podemos falar que só era permitida a existência de um único partido e temos também a censura rigorosa aos meios de comunicação e aos artistas, sendo reprimidas as manifestações contrárias ao modelo. E temos também que eles vão propor a garantia dos direitos básicos à população, acesso à educação, à saúde, a transporte, moradia e assim por diante. Esse então seria o modelo colocado pelo socialismo científico. E temos também aí o símbolo deles, que seria a união do trabalhador urbano e rural, a foice e o martelo. Outro movimento importante que nós temos é falarmos do anarquismo, tendo aí como principal referência acabar com o Estado, acabar com a propriedade privada e ter uma sociedade baseada em comunidades. Os principais pensadores anarquistas do século XIX foram Mikhail Bakunin e o Kropotkin. Assim, a exploração dos trabalhadores no século XIX tiveram origem em diversas formas de organização dos trabalhadores e teorias que defendiam maneiras de transformar a sociedade e diminuir ou acabar com a desigualdade social. Tanto o modelo de organização dos trabalhadores em sindicatos quanto as teorias socialistas e anarquistas influenciaram muitos outros movimentos a partir do século XIX até o presente, estimulando a luta por direitos e por justiça social em todo o mundo.